Imagine que você está observando um experimento científico. Você não está interferindo diretamente, não está tocando em nada. Está apenas olhando. Mas, de alguma forma misteriosa, só o fato de observar muda o resultado. Isso não é ficção, não é esoterismo, é física quântica. E esse fenômeno intrigante ficou conhecido como o efeito do observador. Um conceito que rompeu os limites da ciência tradicional e abriu espaço para um debate que une ciência, consciência e espiritualidade como nunca antes. Tudo começou com um experimento clássico da física, o experimento da dupla fenda, conduzido por Thomas Young no século XIX, e repetido com variações até os dias de hoje. A ideia era simples: disparar partículas, como elétrons ou fótons, em direção a uma barreira com duas fendas. Do outro lado, um detector captava os padrões formados. Quando ninguém observava diretamente o caminho das partículas, elas se comportavam como ondas, criando um padrão de interferência. Mas, quando se colocava um detector para observar o caminho exato, elas se comportavam como partículas. Ou seja, a simples observação mudava o comportamento da matéria. Mas o que isso quer dizer? Em termos simples, significa que a consciência do observador parece interagir com o mundo físico. Isso levou muitos cientistas e pensadores a se perguntarem: será que a realidade existe independentemente de nossa percepção? Ou será que a consciência participa ativamente da criação do mundo que vemos? Para muitos espiritualistas, isso não foi surpresa alguma. Há milênios, tradições esotéricas falam sobre o poder da mente, da intenção, da atenção. O que a física quântica começou a revelar agora, essas tradições já intuíram no passado. O universo, segundo essa visão, não é um conjunto fixo de objetos separados, mas sim um campo dinâmico de possibilidades, que colapsa em realidade a partir da observação consciente. A ciência, por sua vez, ainda caminha com cautela. Muitos físicos afirmam que o efeito do observador se dá por causa dos instrumentos de medição, e não necessariamente por causa da consciência humana em si. Mas mesmo entre os cientistas há uma divisão. Grandes nomes, como John Wheeler e até o próprio Niels Bohr, já sugeriram que o universo pode, de fato, estar mais ligado à consciência do que jamais imaginamos. E é aqui que entra o ponto mais fascinante: se nossa observação altera o resultado de um experimento subatômico, o que acontece quando observamos a nós mesmos, nossas emoções, nossas intenções? Será que também moldamos a nossa realidade com aquilo que escolhemos focar? Será que o universo responde ao nosso estado interno? Hoje, estudiosos de áreas como epigenética, neurociência e psicologia quântica estão cada vez mais interessados nessa interface entre mente e matéria. Sabe-se, por exemplo, que nossos pensamentos geram impulsos elétricos que influenciam nossas células. Que nossas emoções podem alterar o campo eletromagnético do coração. E que estados mentais como gratidão, amor e intenção clara podem afetar, sim, o ambiente à nossa volta. E isso conecta diretamente com práticas espirituais milenares, como a meditação, a oração, a visualização e o uso consciente da intenção. Culturas antigas já sabiam que o foco da mente tem poder. Agora, com o avanço da ciência, estamos apenas começando a entender o porquê. Em experiências mais ousadas, alguns cientistas já testaram o poder da intenção em estruturas físicas, como moléculas de água. Experimentos inspirados em Masaru Emoto mostram que emoções e pensamentos dirigidos à água são capazes de alterar seus cristais. Quando congelada, a água exposta a palavras positivas formava estruturas belas e simétricas, enquanto aquelas expostas a palavras negativas se tornavam caóticas. Ainda que criticados pela academia, esses estudos continuam a inspirar multidões. O ponto é: não vivemos em um universo isolado de nós, mas sim em um campo sensível, ressonante e participativo. Um universo onde a consciência talvez não seja um acidente, mas o verdadeiro pano de fundo de tudo que existe. Então, da próxima vez que você pensar que é só um pensamento, só uma observação, lembre-se: o próprio tecido da realidade pode estar respondendo à sua presença. O universo, assim como a matéria quântica, parece estar esperando por um olhar, o seu olhar. E nesse olhar, talvez resida o poder de transformar não só o mundo externo, mas a si mesmo.